Imaginem a corte mais deslumbrante e influente de toda a história. Versalhes, sob o comando absoluto de Luís XIV, o rei Sol, a França transformou-se no epicentro mundial do luxo, da moda e, claro, do poder. Foi uma era de perucas empoadas, de maneiras requintadas e de uma etiqueta social tão rígida que era praticamente uma lei sagrada. Mas enquanto a icônica Galeria dos Espelhos refletia bailes grandiosos e banquetes dourados, por baixo dessa fachada de perfeição, pulsava uma realidade muito mais perturbadora. Nas sombras de uma Paris oculta e superlotada, um submundo de ambição desmedida, invejas venenosas e conspirações mortais ganhava forma. Esta é a história do caso dos venenos, um escândalo tão vasto e perverso que ameaçou abalar os próprios alicerces da monarquia mais poderosa da Europa. E no centro desta teia criminosa encontrava-se uma mulher cujo olhar frio impunha tanto respeito quanto um terror silencioso. Catherine Monvoisin, mais conhecida como La Voisin, o que começou como uma carreira aparentemente inofensiva de parteira e vidente nos bairros mais pobres da cidade, rapidamente se transformou num verdadeiro império do mercado negro, operando à luz de velas. La Voisin descobriu uma verdade arrepiante sobre a elite de Versalhes. Os aristocratas não queriam apenas conhecer o futuro, eles estavam dispostos a tudo para forcá-lo a acontecer. Ela tornou-se a CEO de uma indústria sombria, a principal fornecedora do que era ironicamente chamado de pós de sucessão. Este era um eufemismo sofisticado para substâncias fatais. Estes preparados eram concebidos para agir lentamente, imitando os sintomas de febres comuns ou de doenças estomacais. Isso permitia que nobres eliminassem rivais, pais ou até mesmo cônjuges praticamente da noite para o dia, sem levantar qualquer suspeita. Imagine a paranoia. De repente, um simples jantar podia tornar-se numa sentença de morte. Mas o negócio de La Voisin ia muito para além da química. Ela oferecia algo que a ciência da época não conseguia explicar. As artes proibidas nos porões escondidos da sua casa, na Rue Beauregard, ela organizava reuniões secretas, rodeada por uma rede de figuras caídas em desgraça e antigos clérigos. Os relatos daquela época descrevem rituais realizados atrás de grossas paredes de pedra, onde a ética era completamente descartada em troca de poder. Damas da mais alta nobreza, desesperadas para manter a sua beleza que começava a minguar, ou para recuperar o favor inconstante do rei, procuravam La Voisin. Elas recorriam a métodos que desafiavam toda a lógica e moralidade da época. É importante entender que elas não estavam apenas a comprar poções, estavam a comprar influência. Numa corte onde ser ignorado pelo rei era visto como um destino pior do que a própria morte, qualquer vantagem era bem-vinda. O pânico finalmente tomou conta de Versalhes quando o primeiro chefe de polícia da história de Paris, Gabriel Nicolas de La Reynie, começou a puxar um fio que parecia não ter fim. De La Reynie era um investigador metódico, astuto, e que se recusava a ser intimidado por títulos de nobreza. Após uma prisão aparentemente menor, ele descobriu algo que gelou o sangue da elite francesa.
uma lista de clientes, e os nomes mais ilustres do país estavam lá, escritos a preto e branco. De repente, a desconfiança infiltrou-se em cada corredor dourado do palácio. Ninguém mais ousava provar um bocado de comida sem um medo paralisante. Espalharam-se rumores de que até objetos do cotidiano, como um par de luvas ou uma simples carta, podiam carregar uma marca invisível de perigo letal. A vida na corte, que já era uma teia de intrigas, transformou-se num verdadeiro campo minado psicológico. Mas a revelação mais explosiva, o verdadeiro terremoto neste escândalo, chegou quando os testemunhos apontaram para a pessoa menos esperada, Madame du Montespan, a amante oficial do Rei Sol e mãe de vários dos seus filhos. Desesperada para não ser substituída por favoritas mais jovens e mais belas, ela foi acusada de ser uma das clientes mais leais de Lavoisier. Diziam que ela procurava influenciar a vontade do rei através de práticas questionáveis que, no fim, acabaram por colocar em risco a própria saúde do monarca. A ideia de que a mulher que dormia ao lado do rei estava envolvida em negócios tão obscuros foi um golpe direto no coração do Estado francês. O rei Sol encontrou-se perante um dilema impossível, que colocava em jogo a honra da sua coroa. Se permitisse que toda a verdade fosse exposta em público, o mundo inteiro saberia que o seu círculo mais íntimo, as pessoas em quem ele mais confiava, estava mergulhado nas sombras da feitiçaria e do assassinato. A imagem de poder e divindade que ele tanto se esforçou para construir seria irremediavelmente manchada. Então Luís XIV escolheu o caminho do silêncio e do poder absoluto. Embora os principais líderes da rede, incluindo a própria Lavoisier, tenham enfrentado as mais duras consequências da justiça do século XVII. O rei interveio pessoalmente para garantir que o escândalo fosse contido. Ele ordenou que fossem queimados os documentos e as transcrições que mencionavam os seus aliados mais próximos e membros da nobreza. Ele selou os registros mais comprometedores em arquivos secretos, garantindo que os detalhes mais escandalosos permanecessem ocultos do público durante séculos. Quanto a Madame de Montespan, ela foi lentamente afastada da corte. A sua influência desvaneceu-se, e ela viveu o resto dos seus dias sob a sombra da suspeita e, por fim, do esquecimento. O caso dos venenos revelou uma verdade sombria por trás dos diamantes, do veludo e dos sorrisos forçados. A fome de poder pode levar até os indivíduos mais privilegiados a perderem completamente a sua humanidade. Hoje, o Palácio de Versalhes brilha como um museu magnífico, visitado por milhões de pessoas todos os anos. Mas as suas paredes douradas ainda guardam o eco daqueles sussurros letais e o rastro invisível dos pós que, por um momento, ameaçaram mudar o curso da história da França. Se te sentes fascinado por estas histórias, onde a versão oficial se quebra para nos mostrar o seu lado mais inquietante e humano, fica por perto. Estamos apenas a começar a tirar o pó dos expedientes que o tempo tentou enterrar para sempre. Obrigado por me acompanhares nesta jornada pelas sombras da história. Vemo-nos no próximo caso.